Miração, seja bem-vindo a mais um episódio do canal do Leitura Crítica, mais um episódio desse quadro do Leitura Crítica. Nossa, já é a terceira vez que eu tô tentando gravar essa abertura, vai ficar assim mesmo. Seja bem-vindo a esse canal. Aqui na Lição Nerd você aprende lições valiosas para você se tornar um escritor e um escritor com essa pegada nerd otaku, com essa pegada das nossas histórias mais pop, digamos assim. E eu avalio aqui nesse quadro histórias que geralmente também são desse universo. Hoje, inclusive, eu vou avaliar eu vou ler, fazer a leitura crítica de um conto natalino de um aluno meu, que é um conto derivado, é um spin-off, é um especial de Natal de uma fantasia dark dele que se chama O Herdeiro da Morte. O link do autor, do perfil do autor no Wattpad, no Instagram, vai estar aqui embaixo. Se você tiver curiosidade, clica lá, conhece, assim você apoia o trabalho de outros autores. Nessa primeira temporada do Leitura Crítica, eu estou analisando histórias dos meus alunos, mas quem sabe no futuro eu também não analiso a sua história. Aí do outro lado você não me manda e a gente faz se você participa aqui desse quadro. Enfim, bom, sem mais demoras, deixa eu botar aí na tela. Opa, foi. Nossa, pronto, quase que eu errei a tela aqui, mas foi. Você de maneira nenhuma me vê lendo a história, tá? Se você chegou aqui pela primeira vez nesse episódio, eu vou lendo, gravo toda a tela, porque aí no momento que eu tiver uma expressão, porque o pessoal gosta muito das minhas reações, né? Tipo, é uma leitura crítica / react. No momento que eu tenho as minhas reações, no momento que eu tenho alguma coisa pra ponderar da história, pra apresentar, pra ensinar pra você, aí eu paro, então são esses cortes que vai pro ar. E o que eu ia falar? De maneira nenhuma também, o objetivo dessa leitura é humilhar o autor, apresentar, apontar erros que eu vou rir da cara dele ou nada do tipo. Tem gente que gosta desse tipo de reação. Aqui você não encontra isso. Aqui você aprende com essas leituras críticas a não cometer os mesmos erros na sua história ou a melhorar as suas histórias, ter bons exemplos do que fazer e assim escrever sua história para se tornar um escritor, ok? Então, vamos lá! Primeiro, peraí que eu gosto de começar com a sinopse, né? Eu já tô aqui no primeiro capítulo. As propagandas que aparecem aqui no meu canal sem pagar. Relacionamentos são complicados e precisam de atenção. Pietro nunca foi muito próximo de seu pai, mas depois do sumiço de seu cachorro e melhor amigo Bu, os dois embarcam numa busca para encontrá-lo. Mas o que eles irão... Eita, desculpa, gente. Eu tô meio cansada porque eu já gravei muita coisa antes de gravar esse episódio. Mas o que eles irão aprender nessa jornada? Às vezes, só precisamos observar os pequenos atos. Beleza, vamos lá para o nosso especial de Natal do Bu. Olha que legal. Ele começa... Isso no Herdeiro da Morte, ele é narrado em primeira pessoa. E o Breno, ele começou quebrando a quarta parede, né? No caso, a quarta parede, né? Porque aqui no livro não tem necessariamente. Mas é aquilo, o personagem é consciente de que ele está narrando para alguém. Porque em algumas histórias, a pessoa tá narrando só como se, enfim, tô falando pra ninguém, né? Mas esse daqui ele tá consciente. Igual, por exemplo, a minha light novel Quente como Cachorro Quente, o Doug, ele tá consciente de que ele tá narrando pra alguém. Tanto que ele conversa com o leitor, ele fala, querido leitor, quando você não sei o que lá, em alguns momentos ele tem essa consciência de que ele tá narrando pra alguém e ele conversa com o leitor. Nessa parte aqui, o Breno faz a mesma coisa. Ele fez no Herdeiro da Morte e trouxe isso pro conto também. Eu vou ler o trecho. Aqui em cima ele fala, tem um parágrafo bonito que introduz. Isso é até uma maneira, né? Como começar uma história na primeira pessoa? Eu preciso, oi, meu nome é fulano de tal e tudo começou quando... Não, você não precisa necessariamente já ir apresentando o personagem de cara. Eu vou ler então esse início para você ter essa noção, ó. Relacionamentos são como uma pequena semente, da qual você semeia. Se ela for plantada em um solo propício para o seu crescimento e regada constantemente, ela crescerá, se tornará uma árvore belíssima. Caso contrário, se ela for plantada em um solo ruim e não tiver a devida atenção, ela pode até germinar, mas não será uma planta saudável. Não é novidade que não tenho um relacionamento muito bom com os meus pais, principalmente com meu pai. Tenho inúmeros motivos para justificar isso, mas o que vim contar hoje para vocês é como aprendi com o meu cachorro e melhor amigo Bu a cuidar dos que estão à nossa volta, da nossa família. Só uma coisa que eu colocaria aqui, quando você tá quebrando essa parede, isso é uma coisa, gente, que eu aprendi até com copyright, né? Copyright é o texto, é um escritor que escreve
textos publicitários, ou seja, textos que fazem as pessoas comprar ou tomar determinada atitude. Não, nem todas as copies, né, são feitas para a pessoa comprar. Às vezes é para se emocionar, para criar vínculo, etc. Todo o conteúdo que eu faço aqui, querendo ou não, tem um pouquinho desse copy, e eu ensino isso até para os meus alunos para colocarem nas histórias deles. E aí, eu tenho um ponto só a fazer aqui. Quando a gente tá falando, por exemplo, quando eu falo aqui com você, apesar de eu abrir o vídeo dizendo minasan, que em japonês significa galera, e aí galera, alguma coisa do tipo, eu tento o máximo possível falar o que você pensa, o que você acha, e não o que vocês pensam e o que vocês acham. Apesar de, não sei, talvez na nossa mente, dá aquela sensação assim, se eu usar o vocês, a pessoa que tá lendo ou ouvindo vai pensar que ele tá com outras pessoas, certo? Pode até ser, de fato. Mas na cabeça da pessoa, também dá a entonação de tipo, ok, sou eu no meio de uma multidão. Ela tá falando vocês. Agora, quando você usa o você, a pessoa que tá lendo ou assistindo o vídeo, ela sente como se você estivesse falando com ela. Então aqui eu só trocaria o vocês por você. E hoje o que eu vim contar pra você, leitor, sabe, pra você, é pra tipo, ué, pra mim? É pra mim, eu tô lendo isso daqui agora. Você entende que não é necessariamente com você, que o texto tá ali pra quem lê. Só que quando você lê, o seu cérebro fica mais atento. Poxa, ele tá falando singular. Eu estou lendo esse livro, então é pra mim. Então fica atento pra isso. Isso é uma coisa legal. Se você quer fazer esse contato com o seu leitor, essa conversa, evita usar o plural, o galera, vocês e tal, e usa o singular, porque você consegue falar mais com ele. Como eu falei, né? No início do vídeo eu sempre abro os meus vídeos com minasan. Isso já ficou quase que uma marca registrada. Eu gosto muito. E não tenho problema de falar que eu peguei isso de 2 lugares. E aí eu revelando os meus segredos, que não tem nada a ver com o livro, né? Mas eu peguei isso de 2 lugares, esse minasan. Primeiro foi do Gintama, que toda vez que o Gintama tinha um especial no final, ele tinha tipo uma escola, né? Era o especial do final. O Gintama é um anime. No final de alguns episódios, sabe quando tem aqueles trechinhos engraçadinhos, igual o Tanjiro tem, e agora em Kimetsu no Yaiba, também tem o rolê do Jujutsu, né, em Jujutsu Kaisen, enfim. Aí tinha aquele extra ali no final, e ele sempre falava minasan, não sei o quê, porque ele tava falando pra turma dele. E eu achava isso legal. E o pessoal do Japão Nosso de Cada Dia também inicia o vídeo falando minasan, konnichiwa, preto desu, logan desu, yoroshiku onegaishimasu. É a marca registrada deles, né? Óbvio que eu não pego toda a entrada, mas a minha principal inspiração foi do Gintama e depois ver eles falando isso. E como que eu falo bem pro universo nerd otaku, mais puxado pro universo otaku, enfim, acabou ficando minasan, porque todo mundo começava o vídeo com galera, não sei o que. Eu falei, vou meter um minasan aqui, porque tem a ver, enfim, com a temática do canal. Voltando tudo aqui, apesar do início do vídeo eu falar o minasan, ou seja, o galera me referenciar, e apesar das pessoas, a maioria das pessoas nem sabe o que significa minasan, talvez você que me acompanha esteja sabendo aqui agora que o minasan significa galera. E aí, pessoal, alguma coisa do tipo? Toda vez que eu falo o quê? Você, eu acabei de falar. Apesar de você não saber, apesar de você me acompanhar, se você está vendo esse vídeo, eu tô falando com você. Então, se você for usar isso na sua história, indico você não usar o plural. Vocês, leitores, vou contar pra vocês. Use o singular, que você vai tocar mais forte assim no coração do seu leitor, beleza? Outra coisa que eu gosto muito da história do Breno é que a história dele se passa no Brasil, em Porto Alegre. E uma outra parte da história vai se passar no Nordeste, né? Eu acho isso legal porque a gente traz o universo de fantasia, não para uma terra distante, não para terras estrangeiras, mas para cá. E eu acompanhei a construção do Herdeiro da Morte especificamente. O Breno escreveu dentro da jornada, né, enquanto ele estava estudando. E eu acompanhei cada passo a passo da construção da história dele, porque é isso que eu faço dentro da jornada. Os alunos, eles constroem essa one shot junto comigo, e eu vou acompanhando cada passo a passo da história deles. E ele fez uma pesquisa muito bacana, ele até tinha pedido lá no grupo pessoas que moravam no sul pra ele entrevistar, como é que era e tal. Isso é legal. Pense você também, de repente, em escrever alguma história, se você não ambienta ela aqui no nosso país. A gente pode fazer isso também, isso não deixa a sua história menos importante ou menos empolgante. Aqui sobre a questão dos conectores iguais muito próximos, né? Mas eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas ficam, né, não sei, às vezes quem tá... Eu sei que o aluno não vai ficar, mas a pessoa que assiste fala, ai meu Deus, então ela é tão perfeita, não sei o quê. Não é isso. É que
eu também erro nessas questões e o meu papel como sensei é apontar pra você os erros que você não pode cometer. E aí aqui tá assim, ó. Vou ler desde o começo pra você entender. Depois que saí do reino da morte e comecei a morar com Vivian Roberto, isso daqui ele tá dando uma ambientação do que aconteceu na última história, né? Algo que, como a história, como esse conto é justamente pra quem já leu a outra história, tudo bem. Talvez se fosse pra uma pessoa completamente estranha, eu acho que eu só explicaria o que era Vivian e Roberto, né? Talvez, tipo, os meus tutores, meus novos tutores, não sei, alguma coisa do tipo. Mas não é isso que eu ia falar. Aí continua, né? Esse se tornou o meu hobby favorito, o de correr no parque, como ele falou antes. Mesmo ainda fazendo algumas missões, não estar na ativa, na busca de almas, me deixava entediado. Então a gente tem na ativa, na busca de almas. Então eu trocaria talvez, mesmo ainda fazendo algumas missões, não estar na busca de almas, né? Ou não estar ativamente buscando almas me deixava entediado. Ou alguma outra colocação. Engraçado que antes de começar a falar, eu tinha uma outra ideia que ficaria melhor, mas agora eu esqueci. Enfim, a reescrita, o papel da reescrita também, na hora da revisão, é isso. É você testar possibilidades de como aquela frase ficaria melhor. Aí só fica como indicação. Gostei. Porque o Boo, ele não é só um cachorro como ele aparenta ser. E isso é muito explicado no Herdeiro da Morte. Mas no conto não. Porém, o Breno, ele conseguiu ambientar isso de forma rápida. Porque não é nessa história a questão de explicar de onde ele veio, por que ele veio, etc. Mas pelo menos para dar uma... pro leitor que não leu a outra história, ficar um pouco mais entendido do que se passa, né? Enfim, ele falou assim, ó. Deixa eu ler do começo para vocês terem uma noção, né? Pela terceira vez, lancei um frisbee para o meu cachorro Boo. Dessa vez, numa distância consideradamente... Peraí que meu mouse deu trava. Distância consideradamente ou consideravelmente? Tem que avaliar isso daí. Maior. Visto que ele pedia que cada vez fosse mais longe. O vi correndo feito um tigre, numa velocidade surpreendente para um bulldog. Mesmo eu sabendo que ele é uma larpia, um ser místico do reino da morte, ele falou, né? Então, tipo, mesmo que ele for uma larpia, mas o que é uma larpia? Aí ele explica. É um ser místico do reino da morte, ou seja, não deixa mesmo um leitor que não leu a outra história ficar completamente perdido no que seria isso, né? Aí, mas o que é o reino da morte? Tudo bem que o próprio nome é meio dedutível. Aí a pessoa pode, pelo menos, né? Aí também não cabe ele abrir agora pra explicar o que é o reino da morte. Se ele quiser, vai ler outra história. Aí aqui a gente tem o regionalismo, né? Que ele coloca pra te imergir. Por mais que talvez as pessoas lá não falem sempre assim, se bem que eu tenho uma amiga que fala assim. E ela é do sul. Mas ele pontua bem o regionalismo nas primeiras falas. Depois ele é um pouco mais brando pra não ficar algo cansativo pra quem não é de lá. Mas é tipo pra indicar pro leitor que, ó, a gente tá numa região, nessa região, e eles falam assim, nesse sentido. Ele coloca, nesse sentido não, né, com essa pegada. Ele fala assim, o Boo desapareceu. Já li a parte, ele tava brincando com o Boo e de repente o cachorro sumiu. Tem uma explicação, ele fala no conto, né? Porque o cachorro ele tem o poder de viajar entre as sombras. Então, do nada, o cachorro simplesmente viajou e não voltou mais, ninguém sabe onde é que ele tá. E aí ele fala, meu celular tocou e era uma ligação de Júlia. Buenas, Pi. Tudo certo pra tu vires mais tarde? Buenas. O Buenas, o Buenas a minha amiga não fala não, mas o Bar ela fala e o tu com certeza. Buenas, Pi, tu tá... Não vou tentar imitar, não vou fazer isso que é até ofensivo. Mas ele fala assim, Buenas, Pi, tudo certo pra tu vires mais tarde? Te mandei mensagem, mas tu não respondeu. O tu é fato, cara, minha amiga sempre fala tu. E ele responde, né? Me desculpe, Júlia, eu acabei esquecendo. Bu desapareceu e não sei onde encontrá-lo. Isso é legal,
se você estiver em algum lugar que tem um tipo de regionalismo, né, marcante, coloque. Não precisa ser em todas as falas, até pra talvez não ficar cansativo, porque não é só as pessoas daquele lugar que vão ler a história, mas coloque em momentos pontuais, porque isso vai ambientar o leitor aonde ele tá. Até o nome da rua, cara, Rua Felipe Camarão. Se você é do Sul, se você é de Porto Alegre, você já passou por essa rua? Algo estranho acontece nela, só queria te dizer isso. E também eu explicaria quem é a Perséfones, porque eu mesma não lembro. Se eu não me engano, ela é do reino, de algum reino que eu não lembro. Não lembro mais. Li a história do Breno em janeiro do ano passado. Minha cabeça não lembra nem que eu comi ontem. Então, eu explicaria também. Até porque isso, mesmo para as pessoas que já leram a sua história, talvez se passou algum tempo. E aí alguns personagens podem ser que tenham ficado esquecidos, né? Pelo menos explicar da onde que ela era. Porque eu sei que ela era de algum outro reino, de princesa de algum outro reino e tal, paralelo ao reino da morte, mas eu realmente não lembro qual. Tá aí, pra você que for fazer um spin-off, ou um derivado, né, uma sequência, porque o spin-off é derivado já, mas enfim, né, um outro tipo de aventura após aquela história, não tire de conclusão que as pessoas... Não é o caso desse conto, que o conto de fato foi pra ser um especial da história principal. Mas já fica como dica pra você, não leve em conta, não é que não leve em conta, não é essa palavra que eu quero usar. Calma, Juliana, respira e relaxa, pensa de novo. Não ache que todas as pessoas vão lembrar de tudo que aconteceu na sua história. Elas não leram só a sua história, leram outras histórias também, e algumas coisas elas podem esquecer. E às vezes a pessoa pode cair de paraquedas no seu spin-off e não saber de nada daquilo dali, entende? Então ela pelo menos tem que ler, entender aquela história e, ok, se ela quiser entender muito mais profundamente, detalhes, ela vai ler a história original. Mas algumas coisas precisam estar alinhadas para ela ler a história e entender de onde aquela pessoa vem, quem ela é e na vida daquele personagem, tá bom? Aqui, ó. Padronização de nomes na sua história. Isso é comum de acontecer, às vezes a gente esquece mesmo, eu também esqueço. Por exemplo, aqui ele usou a palavra larpia de novo, né? Só que quando ele usou lá em cima, vou até voltar pra ver. Cadê? Kibu era uma larpia. Aqui, ele usa em maiúsculo. Então, padronize se realmente é maiúsculo ou minúsculo. Isso é uma das coisas até pra você ver na revisão. Procura aquele nome que você anota. Eu tenho aqui anotado, que eu tava fazendo a revisão da Máscara de um Anjo, né? De novo. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui anotado uma série de coisas que eu preciso rever. Algumas riscadas que eu já vi e uma série de coisas que eu preciso rever. Ou seja, que eu achei uma palavra escrita errada. Aí eu vou lá no Ctrl H ou Ctrl F, localizo aquela palavra para ver se outras estão escritas erradas. Se tem alguma coisa que deveria ser com nome maiúsculo que tá minúsculo ou vice-versa. Na hora da revisão você pega esses pontos e fica atento. Isso conta também, né, pra experiência. É só tipo uma lapidação, é um polimento, não é nada que vai atrapalhar necessariamente a experiência do leitor, mas o objetivo aqui é te transformar num escritor profissional, né? Então, a gente precisa ter qualidade no serviço que a gente entrega. Mais uma vez, de maneira nenhuma, eu tô julgando aqui, tá? Eu sei que acontece, mas é pra você ficar atento e procurar fazer isso na sua história, porque às vezes não é só desatenção, tipo, deixei passar uma ou duas. Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa fazer essa padronização, e precisa, tá bom? Aí aqui a gente tem um segundo acontecimento, né? A gente teve o primeiro problema, que deu, digamos, saiu do primeiro ato pro início da aventura desse conto, digamos assim, e a gente tem uma intensificação daquele problema, que essa Perséfone, que é uma princesa desse reino paralelo, de outra dimensão, chega na Terra, em Porto Alegre, na Rua Felipe de Camarão, desculpa, Felipe Camarão, Camarão, fiquei com fome.
na rua Felipe Camarão e fala que a larpia dela, que também se parece um bulldog, também havia sumido. Ou seja, o Bu e a Celine sumiram. Sumiram juntos por aí? Só foram dar um rolê, gente. Os dois só foram dar um rolê. Afinal de contas, não deve existir muitas larpias por aí. Então, eles já se conheciam antes. Era Natal, né? Deu uma piscadinha pra ela. Todos ficamos preocupados. Bu e Celine sumiram ao mesmo tempo. Não era pura coincidência. Que nada, gente. Eles só estão dando uma volta por aí. Vocês estão desesperados à toa. Reino dos Elfos Negros. Agora eu lembrei. Celine não. A Perséfone. Oh, mas que nome difícil pra quem já tem problemas com fonemas. Não, o nome não é difícil, tá? O problema sou eu mesmo. Perséfones é um nome super pronunciável. O problema é a minha língua que se embola falando. Sei porque que o P e o C, pra mim, tá tudo junto ali, ó. Perséfones, ela é a princesa do Reino dos Elfos Negros. Então, seria legal colocar, na verdade, essa informação lá em cima pro leitor já saber. Apesar de estar aqui embaixo, né? Mas não diz necessariamente que ela é princesa daqui, pra quem não conhece. Então, eu colocaria essa informação lá em cima, só pra ambientar o leitor que não tinha conhecimento da história anterior. Eu também acho que eu não iria de boa vontade, não. Vamos lá, eu vou ler aqui. Você pega um elfo, que já não é uma coisa comum, né? A pessoa já veio brilhando, balançando todos os carros e etc. E aí, ela abre um portal e fala assim, bora galera. Aí ele diz aqui, ó, todos atravessamos o portal, mas meu pai se mantinha petrificado ao chão, em frente àquela esfera mágica. Eu gritei, perguntando se ele não iria, levando Júlia ao empurrar. Ele caiu do outro lado do portal e Júlia gritou, tenha cuidado, vou ficar à espera de alguma notícia. Júlia, engraçadinha, né? Joga o marido, mas não vai. Não sei se eu iria, não. Eu entendo até, e ainda mais é aquilo. Talvez eu também colocaria um pouquinho mais de informação de como é esse pai aqui, pra quem não conhece. Pra mim que leu a outra história, eu entendo muito bem esse ponto dele, porque ele é um... Eu nem lembro o nome do pai dele. Eu ia falar seu pai, nem lembro o nome do pai dele, eu esqueci. Mas ele é um cara arcaico, apesar de não ser velho, ele é uma pessoa de mente antiga. E ainda por cima, ver esses seres e portais e etc, ele sabe da existência, porque o Pietro, ele é o filho da morte, e ele sabe desses mundos místicos, dos poderes do Pietro, né, da mãe do Pietro, até porque foi ele que teve um caso com a mãe do Pietro, como ela se personificou em gente, etc. Talvez algumas pinceladas dessas informações seriam interessantes no conto para quem nunca leu. Se o objetivo é realmente só para quem já leu, não teria problema. Mas aí eu fico pensando, né? Ele realmente com toda essa característica mais turrona, e aí ver aquele portal e ter que passar por aquele portal, pra ele de fato é uma situação inusitada. Tá. Aqui a gente tem um problema, e eu sei porque eu acompanhei a construção do conto também, que o Breno fez, coitado, na correria, assim, virando madrugada pra entregar, pra participar do evento, dos contos natalinos da jornada. Então, por isso, você está super desculpado, Breno. Mas, ainda assim, eu vou deixar destacado aqui, até para quem está assistindo, não cometer, para você que está assistindo, não cometer esse erro na sua história. A gente tem aqui, ó. A floresta do reino era maravilhosa, com árvores enormes, repleta de animais que nunca havíamos visto antes. Aí você pergunta, Juliana, o que tá errado nisso daqui? Por que isso tá errado? O que tem de errado nisso? Responde aqui embaixo, deixa aqui um comentário se você sabe por que isso não deveria estar dessa maneira. Por que essa não é a melhor maneira para esse texto estar desse jeito, ou para você descrever a situação dessa maneira. Porque a gente aqui tá contando e não mostrando o cenário, né? Ele tá muito curto. A floresta do reino era maravilhosa. Mas maravilhosa por quê? O que o leitor consegue enxergar para o leitor achar aquela floresta maravilhosa?
com árvores enormes, tudo bem. As árvores enormes, ok, né? Mas talvez com árvores enormes que se assemelhavam a arranha-céus, nossa, isso é um pouco demais, né? Mas que, sei lá, parecia um prédio de 2 andares, de 3 andares, não sei. Você dá um parâmetro pro leitor entender o quão grande, o quão maravilhoso aquilo é. Mostra pro leitor, não só conta. Repleta de animais que nunca havíamos vistos antes. Mas que animal é esse? Que tipo de animal? Dá um exemplo. Não precisa falar todo, você não vai botar a fauna toda do local ali. Mas conta um ou dois, pra o pessoal conseguir imaginar. Nossa, que bicho esquisito. E aí eu vi não sei o que, olha que bicho esquisito. Aí continua assim: o vento trazia um cheiro muito bom de jasmim. Tudo bem. Esse trecho aqui não tem que falar. E a neve cobria o chão. Aí podia dizer que, por exemplo, né, viu um animal embaixo da neve, como é que era esse animal enquanto ele sacudia a neve. Você nem precisaria dizer que o chão estava coberto de neve, mas ia se deduzir porque talvez aquele animal estivesse brincando com a neve. E que animal é esse, já? O animal ao qual ele se referiu antes, né? Que tinham animais que eles nunca haviam visto. Mas quais? Eu também quero ver. Eu quero saber se eu nunca vi também. Então, é legal, mais uma vez, não precisa botar todos. Mas um ou dois, também já é o suficiente. Como, né? Vários animais, como um animal XPTO. Só de você citar um ou dois, a pessoa já entende que aquilo dali é um ambiente diferente, são animais diferentes. Aí aqui embaixo no mesmo parágrafo ele até coloca: vimos um pássaro gigantesco que ao abrir as suas asas para alçar voo, nos lançou uma rajada de ar. Eu acho que isso podia estar lá em cima quando você falava especificamente sobre os animais. Eu acho que, sabe, encaixa bem. Isso aqui é um bom exemplo sobre a questão da edição do texto. Por que um editor de texto... qual o trabalho de um editor, né? Nosso trabalho como editor é fazer com que a história se encaixe, fazer com que as palavras estejam nos lugares certos. Porque, mesmo que eu não exclua isso daqui, mas só de eu pegar essa linha que ele viu o pássaro e colocar junto com quando ele fala que ele viu animais que nunca havia visto antes, dá uma experiência no texto melhor do que elas separadas, em momentos diferentes desse parágrafo, entende? É um exercício para você fazer com a sua história também. É muito melhor quando outra pessoa tá fazendo isso para você, com toda certeza, porque seu cérebro fica viciado. Eu estou lendo e relendo, assim, dezenas de vezes a minha história que eu vou relançar agora, dia 15 de fevereiro. Amanhã, na verdade, não, eu tô gravando isso antes, mas é amanhã, terça-feira, dia 15 de fevereiro, vai ser relançado o livro A Máscara de um Anjo. E ainda assim, toda vez que eu releio, eu pego alguma coisa porque meu cérebro se vicia. Eu tenho certeza que quando outra pessoa lê, talvez pegue alguma coisa, ou tenha alguma indicação de melhoria, porque cada um também tem a sua visão. É óbvio que não é aquela questão de tipo, então eu tenho que alterar tudo porque alguém me indicou alterar. Não, o autor ele não é obrigado, mas o objetivo é fazer indicações para melhoria do texto, né? E a questão é pensar nas experiências. Faça isso com o seu texto também. Vai lendo com esse olhar de o que eu posso encaixar aqui, que ficaria melhor, que se associaria melhor com o que eu acabei de falar, que o personagem que daria mais ênfase, que o leitor entendesse mais, que fizesse parte de um conjunto. Como se fosse peças de um quebra-cabeça. Você geralmente não junta pelas peças iguais. É tipo isso, é que nem sempre são quando são iguais, né? Mas é ver onde a peça melhor se encaixa. É isso. Momento macabro, não é por menos, né? Eles estão num universo bem estranho em paralelo. Esse daqui. Enquanto eles caminham, a noite vem e mesmo com a lua cheia, por conta das árvores altas e tal, a floresta não é bem iluminada. Ele fala: ouvimos barulho. Percebi meu pai arrepiar. Um ruído e vozes em coro começaram a dizer: ele busca vingança pelo pai. Inocentes pagarão pelo seu erro. As vozes só aumentaram cada vez estavam mais próximas. Ele irá matar todos. Tá aqui as risadas. A risada me deu calafrio. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma risada que dê calafrio. Será que eu consigo? Não consigo. Não dá. Peraí, deixa eu ver. Ficou bom, será? Acho que não, né? Deixa eu tentar de novo.
Ele irá matar todos. Não ficou bom, né? Tá bom, não vou tentar de novo não, deixa pra lá. É que eu fico imaginando, tipo... sabe quem me lembrou? Daquela menina do One Piece, que já tem um tempo que ela não aparece, que ela tava com o Zoro, né? Ai, que é o nome dela? Não lembro. Mas se você lembra, você lembra. E ela tem uma risadinha assim... Não, ela fala... Que é uma risadinha bem chata, enjoada e que, colocada no momento certo, macabra. Meu pai entrou em desespero. Começou a andar em círculos com as mãos tampando os ouvidos. Me aproximei. Estás bem, pai? Falei enquanto colocava minha mão no seu ombro, né? Minha mão. Tá faltando uma mão aqui, ó. Colocava minha sobre o seu ombro, minha mão. Não me toque, don't touch me. Por que me trouxe para esse maldito... Maldito tá errado. Precisa do maldito com L. Não me toque. Por que me trouxe para esse mundo maldito, para esse maldito mundo, Pietro? Na verdade, foi a sua mulher que te empurrou, não foi o Pietro. Ele gritou olhando em volta. Bato, vieste porque quiseres, não pedi sua ajuda. Isso aí. Perséfones me interrompeu. Acalme-se, senhor Miguel. Aqui então. Quando é o outro personagem que tá fazendo alguma ação e que o personagem atual que tá falando não vai falar mais nada depois disso, por exemplo, se falasse assim, Bato, viestes porque quiseres, não pedir a sua ajuda. Perséfones, levanta a mão. Fique quieta, não se intrometa. Ele continuou. A própria pessoa que tava falando continuou. Ponto. Não sei se me fiz entender. Agora, nesse caso aqui Perséfones me interrompeu e ela fala na próxima fala aqui, ó. Vou marcar aí na tela pra vocês verem. Peraí que meu mouse tá bem chatinho. Aqui, esses dois aqui. Aqui em cima, eu ia botar o dedo na tela. Vocês não iam botar o dedo na tela, né? Aqui em cima ele fala, tu vieste porque quiseres. Não pedi sua ajuda. Perséfones me interrompeu. Parece que é a Perséfones que tá falando isso, mas não é. É o Pietro. Então, ele deveria falar assim, disse esbravejando, né? Esbravejei, gritei, gesticulei pra ele, sei lá, alguma coisa do tipo. E embaixo, que ela vai falar, acalme-se, senhor Miguel. Aí pode colocar aqui, Perséfones, por que é tão difícil falar o nome dessa menina? Perséfones se intrometeu, ou me interrompeu, se agachando próximo ao meu pai, etc, né? Alguma coisa do tipo. Aí ela continua, aí você fecha a travessão e continua. Não apenas duendes, são apenas duendes berrantes, eles adoram falar coisas para nos amedrontar. Então, quando é o próximo personagem, se o personagem fala, mas é do próximo personagem que a gente tá falando, que ele vai falar, então coloca junto da fala de quem tá agindo, sabe? A não ser que não tenha a fala daquele personagem, ele só tá agindo, tipo, tá numa discussão. Vou dar outro exemplo, né? O personagem fala algo e aquele personagem, vamos supor assim, eu não quero mais que você fale isso comigo. Abre o travessão, observo que Joana tá segurando o copo nervosamente enquanto grito com ela. Fecha o travessão e continua a fala. Já disse e vou repetir, não quero que você faça isso. A mesma pessoa fala, entende? Mas quando for a entonação da outra pessoa, já que é a Perséfone, coloca isso na fala da Perséfone, porque senão fica confuso, tá bom? São demônios, ele gritou. Pois é. O que é essa palavra? Vamos com calma no regionalismo. Eu vou ter que procurar. O que é atucanado? Atucanado é similar a tucano, que se amolou, aborreceu, apoquentado. Nossa, gente, mais uma palavra pro dicionário. Você conhecia isso? Eu não conhecia. Agora o atucanado, né? Porque tá com bico. Deve ser, né? Porque o atucano tem um bico. Ai, caramba, que legal. Eu acho interessante. Mas realmente essa eu precisei procurar pra entender, assim. Dá pra entender, claro. Mas eu achei engraçado a palavra. Eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. Aí é uma dúvida. Eles estão dizendo aqui que eles começaram... Ok, largou o pai lá chorando com os guardas e eles seguiram mata dentro. Mas aí eu fico com uma dúvida, que eles falaram que ficaram cansados. Eles andaram muito, a ponto de não conseguir mais andar de tão cansados.
Aí eu tenho uma dúvida. Tanto a Perséfone, ela tem um poderinhozinho lá de, né, viajar entre os portais, blá blá. E o Pietro também, se eu não me engano, ele consegue viajar pelas sombras ou é só o Bu? Acho que é só o Bu, né? Porque senão eu ia questionar por que eles não usavam outras técnicas. De qualquer maneira, eles têm poderes. Mas esses poderes deles não ajudariam eles a procurar mais rápido? Só uma dúvida mesmo. Ó, eles encontraram o Bu, só que ele tava numa situação um pouco ruim. Peraí, não sei se eu falo. Não, eu não vou falar. Quem quiser vai ter que ler o conto, porque esse é um ponto alto, assim, do conto, né? E geralmente nos pontos altos eu não leio pra deixa pra você ir lá ler o conto. Mas aqui a gente tem outra coisa que também causa confusão, ó. Eu juro que se você fizer alguma coisa com ele, ele me interrompeu. Não precisa colocar aqui nessa fala. Aí, tira isso daqui, tá vendo na tela? Tira isso e coloca, você vai me matar? Você vai me matar? Aí coloca aqui, você vai me matar? Ele me interrompeu. E continua. Assim como fez com o meu pai? Beleza? Então os duendes estavam falando dele! Entendi. Ó, viu? Os duendes, na verdade, queriam avisar. Quem avisa, amigo é. Tá. Uma indicação pro autor, especificamente. Eu sei que o Bu, ele, em forma normal, pros humanos, ele parece um bulldog. Mas quando ele se transforma lá na larpia com outro tipo de corpo, né? E eu mesma, já sabendo disso, quando falou que ele estava brigando com os guardas, eu imaginei um bulldogzinho desse tamanho brigando com 3 elfos negros gigantes. Tá ligado? Tipo, eu fiquei, como que ele tá brigando? Ele só tá latindo. Não, porque não teve a indicação de como ele estava transformado. Então, é crucial que isso esteja lá, porque caso contrário, como você já tinha situado ele como um bulldog, dá a entender que é um bulldog gordinho desse tamanho, só gritando com 3 homens. Não tá nem brigando, ele só tá latindo, porque é o máximo que ele pode fazer, né? Não brigando. Eu até achei estranho, falei, você vai brigando como? Eu fiquei imaginando aquele cachorro só latindo. Depois, agora nesse trecho aqui que ele fala, Bu, mesmo sob o efeito do feitiço, lutava com garras e dentes. Aí eu lembrei, ele tá transformado. Mas você não colocou a descrição de que ele estava transformado. Então é necessário fazer isso pra gente conseguir entender que ele se transformou. E até a pessoa que leu ou que não leu, vê essa transformação dele, que leu ou que não leu a história anterior, vê essa transformação dele e colocá-la, e conseguir imaginar, conseguir imaginar ela mentalmente. Mas aí, peraí, tem 2 informações aqui. A primeira é que logo em seguida ele fala assim, mesmo impedido de se transformar na sua real forma, ele pulou no rosto de um dos elfos e o arranhou. Se ele então tá de fato na forma como bulldog, eu voltaria lá atrás e trocaria o encontrei Bu brigando com 3 elfos. Porque pra mim, dá a entender, ou aqui em cima, eita, peraí. Fecha, pronto. Lutava com garras e dentes. Eu vou, de novo, é que eu tô tentando imaginar como que um bulldog deste tamanho vai brigar com 3 elfos gigantes. Se fosse um duende da altura dele, eu entenderia. São 3. Se fosse um, ele estaria mordendo a canela. Mas são 3. Tá meio desproporcional essa luta aí. Reveja isso. Ainda mais se ele está ainda na forma dele como bulldog. E no outro eu sabia que Bu estava de caso com a Celine. É Celine o nome dela? Acho que é, né? Celine, isso. Vi aqui embaixo. Que arranhou, aqui, ó. Mesmo impedindo de se transformar na sua real forma, ele pulou no rosto do elfo, arranhou, deixando à vista... Será que eu conto? Já tá aí na tela já? Deixando à vista seus 4 filhotinhos, Bu, safadinho, que estavam dentro da árvore. Não é que eu tô triste, eu tô feliz, teve um final feliz. Um final bem feliz, bem aconchegante. Isso que é um conto de Natal. Cadê o João? Que faz as pessoas chorarem.
Não, mentira, gente. Todos os contos são contos de natais. Pra chorar, pra sorrir, pra se alegrar, pra fazer o coração quentinho, pra fazer você pensar. Então, vamos lá às considerações finais. Ju, você não leu o final. Não, eu nunca leio o final aqui, a não ser que tenha uma coisa muito gritante pra eu apontar pra vocês. Porque eu quero que você leia o conto do meu aluno também. Quero que você vá lá e tenha essa sua experiência. Como eu falei, os links estão aqui embaixo. Considerações finais. Como eu fui ponderando, né, já ao longo do que eu fui falando, eu acho que a história podia ter um pouquinho mais de explicações sobre os seres ou de onde vem. Não necessariamente o aprofundamento que tem na história anterior no Herdeiro da Morte, mas algo para que a pessoa que nunca tenha lido o Herdeiro da Morte consiga achar, né, consiga entender algumas coisas ali melhores. Com um pouquinho mais de tempo, porque como eu falei, eu sei que o Breno fez esse conto de forma muito corrida, coitado, ele assim, deu o melhor dele pra fazer isso. Eu colocaria mais detalhes, melhoraria a descrição daquela máxima mostrar e não contar. Apesar do final, né, ali eu ter ainda falado dos filhotinhos do Boo, o mais surpreendente foi o que aconteceu depois, que você não sabe, vai ter que ler pra descobrir. Eu só queria dizer que eu acho que foi um desfecho ótimo, principalmente pra essa jornada, digamos assim, pai e filho do Pietro com o pai dele. E foi muito boa a conclusão do Pietro sobre o que seria o verdadeiro presente dele naquele Natal, né? Tanto ter o Boo de volta, quanto ter aquele momento em família que era algo que ele não tinha há muito tempo. E ele bem no finalzinho ainda fica um gancho, né? De tipo, que ele ganhou um presente em comum, de uma pessoa em comum, que aí eu não vou contar, pra ajudá-lo em outras missões, né? Em missões futuras, o que deixei aberto, que o Pietro ainda vai viver muitas aventuras. Isso é legal para você, escritor, que deseja criar outras histórias derivadas dentro do seu próprio mundo. Você fecha aquele arco daquela sua história, não deixa nada em aberto, porém, você pode deixar um ganchinho, um negocinho assim, tipo, será que vai ter continuação? Será que não vai? Porque poderia acabar por aqui e a história não estaria incompleta. Tem uma diferença. Mas ter um ganchinho de tipo assim, viver novas aventuras, será que nós vamos ter outras aventuras do Pietro? E eu sei que vamos ter, e Breno, eu espero que você esteja mandando ver aí na sua escrita do seu próximo livro, que na verdade a gente não vai ter mais o Pietro como principal, mas ele também vai estar envolvido em uma nova aventura. Miração é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se eu posso dizer assim, de dica para esse conto, esse regionalismo. Dica, né, principal para você tirar é ver essa construção desse regionalismo, ou seja, de como as pessoas falam lá. O Breno não é de Porto Alegre, mas ele pesquisou bastante, conversou com pessoas de lá, ou assistiu vídeos e etc, para conseguir construir essa linguagem. Então é possível, mesmo você estando distante do lugar onde você quer escrever sua história, com pesquisa, construir um bom cenário. É o que eu falo sobre o universo, né? Me perguntam muito, primeiro cria os personagens, depois o universo. Eu indico ao contrário, primeiro crie o seu universo, para depois você construir os seus personagens ali dentro daquele universo. Porque aí o Pietro tem essas características por ter nascido no Sul, ele fala de tal maneira por ter nascido no Sul, então é um ambiente que te ajuda a contar aquela história também. É isso por hoje, muito obrigada por ter ficado até aqui, deixa o seu like, já se inscreve nesse canal para você acompanhar os próximos conteúdos. É isso, beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.